Olá, pessoal. Live de sexta. Sextou, né? Hoje, nossa live será com a doutora Palomara. E a gente tem conversado sobre algumas diferenças na atuação previdenciária, dependendo da região onde você exerce a sua atividade, né? Onde você milita no direito previdenciário. E a gente resolveu trazer um... Ela já entrou. Tô pronta, amiga, pra sair com o maridão já depois. Guardando a solicitação. Amanda, professora Grace. Andressa. Boa noite, meninas. Oi! Olá! Tá toda linda! Já estou pronta para sair. Sextou, né? É acabando e o Sextou. marido já querendo ir pra rua. Tá linda! Minha internet, pra Obrigada. variar, tá travando, né? Não, não tá não aqui pra mim. Não? Agora Doutora não. Valéria, que honra! Val, Val hoje deu uma palestra, acho que foi no Congresso da Jovem Advocacia, arrasou como sempre. Marina, um beijo! Mari, Menina, vocês vão me falando, tá? Tem um problema sério com a minha Wi-Fi, mas vamos ver, eu acho que vai ser muito você tá na bacana. lavanderia? Tá na Eu tô. lavanderia? Gente, eu sou Botou a uma rainha da florzinha ali lavanderia. atrás, Coloquei uma botou uma florzinha flor pra atrás dar do uma bichinho, legal. né? Para quebrar, esconder a máquina de lavar, tá tudo certo. O importante é o conteúdo. É verdade. Gente, a gente teve a ideia dessa live. Primeiro eu queria falar, Mari, como já de cara eu criei uma empatia com você. Eu me vejo em você. Eu me vejo na sua alegria, no seu amor, no que você faz. E eu não tinha nem visto a Mari. Ela comentou numa live que eu tava, você lembra, Mari? Na hora eu Lembra? falei, eu quero uma live com você. Porque eu acho que você comentou alguma profissão, alguma atividade rural aí do Nordeste. Eu falei, gente, eu quero saber mais sobre isso. Então, a nossa ideia hoje aqui é partilhar um pouco essas diferenças. E durante essa partilha a gente vai aprender muito também. Isso. Doutora Andressa, você que é maravilhosa. Um Segunda-feira beijo. tive live com ela. É uma fofa também. Ela Falou a é, ela é recíproca é muito mais que especial. verdadeira. Até lhe falei, né, que energia a gente sente de longe, porque assim, eu Uhum. também já foi de cara e muito feliz. Aqui eu tenho dito às vezes que eu tenho encontrado pessoas nesse mundo prev que são muito especiais e as redes sociais, uma no sul, outra no Nordeste, né? Comentei com você que morei aí no Paraná há 3 anos, né? Se fosse hoje já nos encontraríamos, Com né? Mas certeza. Mas eu ainda vou para Maceió. Olha, todo mundo venha. aqui, Kiara, Renata, doutora Ana, doutor Tomás, gente, muito obrigada mesmo. Só eu e a Mari para agendar uma live na sexta-feira, véspera de feriado. O Vamos. pessoal já deve estar ali com a cervejinha na mão, né? Tudo bem, então pega a cervejinha e vamos conversar, porque tem muita coisa bacana que a gente Tem, tem assim tem. de diferente, mas principalmente que a gente queria começar, é claro que a gente vai falar também dessa parte especial. Dani, doutora Daniele, obrigada. A Lava falou que Maceió é lindo. Gente, olha, Modéstia à é parte, só a minha a cidade é Mariana me convidar que maravilhosa. eu vou, tá? Já está Tendo um... convidada. A casa, comida e roupa lavada. É só fazer as malas e pagar a passagem, né? Ai, que linda!
Passando o Covid, o congresso que tiver por aí, eu vou. E a gente vai se encontrar. Fechado. Mari, primeira coisa assim que eu achei muito interessante, ó, quando eu vejo a minha internet assim, vocês me avisem, tá? Não, mas tá ótima, não tá. Aí na lavanderia realmente é o melhor local. Ficarei aqui. Mari, eu acho que antes da gente começar, que eu fiquei também muito interessada e eu até queria aprender com você, né, que na verdade a gente colocou lá que seria essa inspeção pericial das mãos, do calo. Aqui em Maringá, no Paraná, a gente não solicita. O doutor Pedro, eu sei que ele está no trânsito, está corrido, mas entrou. Obrigada, um beijo. Queria que falasse um pouquinho, gente, até quem está aqui no Sul, responde aí pra gente de onde vocês são, se vocês têm esse costume de solicitar essa inspeção pericial, que a doutora Mari vai falar um pouquinho, e se vocês já solicitaram, se foi deferido, compartilha aí com a gente um pouquinho que a doutora Na Mariana vai falar. verdade, Paulo, o pedido, né, já está na inicial ali, quando você solicita todos os meios de prova, Uhum, documental, pericial e testemunhal, né? Que são os meios de prova ali que você já automaticamente já coloca nos requerimentos, né? Ao final da petição. Então, quando uhum, você chega em audiência e você pede uma inspeção pericial, ela já está enquadrada ali nos meios de prova que foram solicitados ali na petição inicial. Isso é solicitado em uhum. audiência. A gente sabe, a gente está falando aqui de trabalhadores rurais, né? No caso Isso. concreto. A gente sabe que quando o trabalhador rural implementa os requisitos, principalmente nos casos de aposentadoria, eu falo de aposentadoria por idade porque Uhum. salário e maternidade é mais complicado, porque às vezes tem aquele prazo prescricional dos 5 anos para você solicitar o Sim, benefício, sim, e aí não tem como você, às vezes, fazer a inspeção pericial, porque o período de sim, comprovação é do fato gerador. Então, às vezes, já se sim. passaram 2, 3 anos, E e é aí as nem mãos tá não vão mais, estar né? bem calejadas, Exatamente, não tá assim, a entendeu? gente fala com a mão na massa mesmo, né, Isso, doutora? isso. Às vezes Uhum, também no benefício por incapacidade. Quando você chega na hora da audiência, às vezes eles demoram, né, a organizar exames, já estão ali mais ou menos, ainda estão no período ali de graça, né, antes uhum. dos 12 meses, mas ainda não. E os calos foram sumindo justamente porque eles não tiveram condições de retornar efetivamente, né, à Uhum, atividade laborativa. Eu solicito muito nas aposentadorias por uhum. idade rurais, né? Perfeito. E como que funciona? Durante a JA, na oitiva de testemunha, Não, vem um perito, na vem um audiência, na médico? audiência de instrução. Na audiência de Uhum, instrução, eu peço que o juiz verifique as mãos da parte. Isso eu solicito, né, quando eu percebo que está bem calejada, para que uhum. fique corroborado ali, consignado na ata de audiência. O juiz, inclusive, escreve na ata, vai consignar em ata. No caso de uma improcedência, fica mais fácil de quando você vai para um recurso. O juiz Uhum. consignando que as mãos da parte estavam bem calejadas. Por quê? Porque comprova, a gente sabe que um dos requisitos é que ela esteja laborando, né, no período do implemento Sim, sim. das A gente está condições. falando, gente, da aposentadoria por idade, tá? Rural. Isso, Então, por isso que efetivamente tem que estar exercendo atividade rural. isso. Não basta tão somente ter a carência, né? Precisa ser Uhum, trabalhador rural, ali no caso do que a gente está falando, o segurado especial no momento do implemento das condições ou do requerimento administrativo, né? Ou do implemento. uhum. E a gente solicita em audiência, Paulo. Eu sempre solicito. Quando eu Perfeito, vejo que as nossa, mãos estão muito bem bacana. calejadas, eu Uhum. peço que O próprio a. servidor que vai olhar e faz Não, é o fotos e as juiz fotos mesmo, é ficam, o juiz. Isso ficam é no na processo, audiência de não? Ah, então instrução. tá. Uhum, Na uhum. audiência de instrução mesmo, na fase É o judicial. juiz que vai olhar. Nossa, eu achei muito bacana, gente. O Depois juiz partilhem olha e aí. consigna, e ele vai Uhum. consignar lá na petição, ou desculpe, na ata de audiência, no caso de uma eventual Sim, improcedência, quando se for para a fase recursal, você tem como você usa. justificar, ó, o juiz fez a inspeção pericial, estava lá as mãos da parte bem calejadas, Uhum. né? Então isso corrobora a atividade rural presente, ela está atualmente no implemento das condições, Sim, exercendo a sim. atividade rural. Eu já peço, a gente sabe que quando são mulheres, já é uma estratégia que eu Uhum. uso. Perto Ah da lá, gente, no aposentadoria caso, aposentadoria por idade para mulheres, né? Então, assim, são dicas práticas da doutora Mariana que ela usa para no mulheres, eu Nordeste. peço para aumentar a libra da enxada, para fazer mais Uhum. calo.
perto da Entendi. audiência. Peço para evitar lavar roupas, para não sair os calinhos da mão, para Uhum, fazer a inspeção favorável. Então, tem algumas sim. estratégias que a gente solicita em audiência e dá super certo. Sim, porque geralmente a mulher ela tem um pouquinho de prejuízo, né? Ou é um pouquinho injustiçada. A gente percebe, gente, quando é aposentadoria por idade para a mulher, dificilmente no documento ela tá como lavradora, dificilmente ela tira aqueles primeiros documentos, que é reservista, título de eleitor, ela vai tirar a identidade e vai votar bem depois. Então a Mariana está falando de estratégias que ela utiliza para que realmente tenha êxito, né, numa aposentadoria para a mulher. E isso eu acho muito bacana, essa parte da espessura da enxada. E você faz muito, né, pro rural aí, né, doutora? Muito, muito. Eu tenho alguns escritórios, inclusive eu tenho escritório dentro de usina. Tem uma Uhum. usina aqui chamada Usina Cururipe, que é no município Cururipe. Então eu tenho um escritório Uhum. de Cururipe e tenho um Dentro da escritório usina. dentro da usina, que tem vários povoados, várias Uhum. pessoas que vivem ali da agricultura naqueles períodos entre safra, trabalham Uhum. na usina e pós-safra exercem atividade de agricultura familiar de subsistência. Então, a Perfeito. gente faz aquela junção dos períodos, né? Do trabalhador Uhum. empregado no período de safra e da agricultura familiar de Sim. subsistência. Aí eu tenho os escritórios, às vezes, perto Lá. dessas usinas. É uma estratégia aí de nicho que a gente E acaba dentro da desenvolvendo própria aqui. usina, né, doutora Maria, além de reconhecer o período rural, eles também exercem atividade especial, né, na Sim, usina. sim. Muito ruído, muito barulho, muito Isso. calor. Aqui tem uma Mas geralmente usina. a aposentadoria é por idade, né? Quando a gente vai fazer desses trabalhadores rurais, é raro a gente fazer a antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Então aí não vai haver a Uhum. conversão do Então período você nem pericial. converte. Não Essas converte, não é o estratégias, caso. então, da inspeção pericial, com os calos da mão, ou até essas estratégias da espessura, né, no caso da Fotos, enxada, é mais na aposentadoria por idade rural mesmo. rural. A Uhum. gente também coloca nos benefícios por incapacidade, quando a data do início da incapacidade é presente, né? Naquele momento, a gente também pede para fazer inspeção. O salário maternidade eu acabo pedindo em todos os Sim, casos, sim, né? Porque sim. aí corrobora ali, apesar do fato gerador, às vezes, do salário e do benefício por incapacidade não serem naquele momento, mas corrobora a atividade rurícola, né? Então, acho sempre Sim. interessante quando você percebe aquela mão bem calejada, asperez aqui nas laterais. Uhum. As manchas da pele, eu percebo Isso. muito, gente, também, né? Muito legal. Isso é o direito previdenciário, né? Você perceber o seu cliente com manchas, com calos, aquele olhar realmente cansado, que você bateu o olho e você sente verdade nele. Então, achei muito bacana de você estar explicando pra gente essa questão da inspeção. Outra coisa também que é muito diferente, que hoje a gente estava se falando, né, doutora? Sobre as culturas, tá? Ah, Cultura aqui no sul e cultura no Nordeste. trabalhador rural. Aqui, ela me mandou vários nomes. Ela falou: Você conhece algum deles? Lembra, Mari? Eu Você falei: conhecia Gente, algum? só da macaxeira, que é a mandioca. A O... mandioca. Eu não sei se você sabe, eu até anotei. Tem uma comida aí no Paraná que eu lembrei da Ah, época que eu morava aí, que é como se fosse uma feijoada. Deixa eu ver. ah. Maniçoba? Você conhece? Maniçoba, gente. Olha que eu sou paranaense. Maniçoba tem feijoada, Eu até Mariana. Você olhei, não me depois você deixa. pesquisa na internet, que eu olhei que tinha aí no Paraná. E ela é feita da maniva. Você conhece a maniva? Ó, vou falar comumente, gente, as culturas que eu mais trabalho aqui nesses 20 anos, né? Olha lá, doutora Ana também, doutora Ana, me ajuda aí. Olha lá, ó, Liliane, obrigada. Maniçoba é na Bahia, meu Deus, que Ai, eu já na quero Bahia. provar. Confundi, então, Eu confundi. já estava ficando preocupada, porque aqui, quais as principais culturas, né? É o café, eu acho que é o carro-chefe, né? Tanto o café alto quanto o café baixo. Entre os pés de café sempre se cultiva uma lavoura branca, um café, um milho, um arroz, um feijão. O que é interessante aqui também, que tem o bicho da seda, que o bicho da seda, gente, a produção ela é Devastou. muito rápida, né? Que é a sericicultura, né? Que depois eu fui lá certinho, isso é num galpão. E também o hortelã, que é muito gelado, que eu acho muito interessante, onde a gente poderia falar só dessas culturas. Então, aqui no Paraná é mais café, milho, arroz, feijão, soja, algodão.
que é mais que tem. A mandioca eu não trato tanto, mas eu sei que tem sim. Mas na prática e nas petições eu incluo essas culturas que são comumente mais conhecidas. Agora a Mari vai trazer a cultura do Nordeste, gente. Olha que interessante. Aqui é bem lavoura branca mesmo, né? Então, é milho, Não tem café mandioca. aí? Uhum. Hã? Café, não tem? Muito pouco, muito pouco. Uhum. Para você ter noção, eu exerço advocacia previdenciária há 10 anos, nunca tive um segurado especial do plantio de café. Olha, Mari, então é uma minoria mesmo. Mas, Sim, é mas, de cada ali, região. mas ali, geralmente, os produtores de café, as pessoas que plantam café aqui, eles são produtores, é para comercializar, né? Não Uhum. vão ter realmente os segurados especiais. E as pessoas que trabalham naquela Uhum. lavoura são empregados rurais. Os segurados especiais em si mesmo, né? Que são esses de agricultura familiar de Sim. subsistência. Geralmente o plantio é aquele para consumo familiar mesmo, né? A venda daquele Uhum. precedente. Milho, macaxeira, mandioca. Aqui tem uma diferença, né? A Ah macaxeira e a lá, a mandioca. Eu não sei se macaxeira os da juízes aí mandioca. perguntam aí. Não, nas Não, audiências, em muito audiência, você entrou em audiência aqui, a gente tem que instruir o cliente. Você da sabe qual é a diferença diferença. entre macaxeira e mandioca, o tempo Ah de lá, um vamos ano, o aprender. tempo de 6 meses de colheita, uma serve para comer, outra serve para fazer a farinha, né? Então, Aham, os juízes perguntam isso tudo, Paulo, para ver se realmente a parte que trabalha legal. efetivamente. Aham, que E na, bacana. isso. Aí pergunta o tempo de plantio, qual é o tempo de Uhum, colheita. Tem uma festa aqui, que é a festa que é o início, né, das chuvas aqui no Nordeste. E o juiz uhum. sempre pergunta a parte, né? Qual a festa que tem no início da O juiz chuva, né? pergunta? Aham. Pergunta e ele tem que saber a data certa. Da festa. Eu acho porque, na verdade, é um marco, né? Na verdade, eles Isso. acabam lembrando por conta desse marco da festa. A minha mãe, que é minha patroa, tá aqui, ó, Rosimara, minha mãe, um beijo. Ela Ah, pergunta Dona se aí. Mãe, Rose, cultura aproveita de a perguntar. cana-de-açúcar. Tem, Aqui Mari? temos muitas usinas, muitas usinas. Uhum, Inclusive agora algumas usinas faliram, né? E tiveram muitas pessoas que ficaram desempregadas, uhum, mas também exerciam agricultura familiar de subsistência, mas muita usina. O que é que ocorre aqui? Aqui uhum, eles trabalham no período entre safra, que é como se fosse o defeso do pescador uhum, artesanal. Né? Eles uhum. têm ali o período de safra, eles vão trabalhar na usina naquele período de safra, depois a usina demite todo mundo, fica só aqueles operadores essenciais Uhum. mesmo. E durante esse período, eles continuam desenvolvendo a agricultura familiar de subsistência. Né? Tá. Então, Uhum, geralmente a gente faz essa mescla, trabalhador uhum. rural empregado, período de safra, e entre as Sim. safras, segurado especial. Aqui também tem muito da cultura da cana-de-açúcar. Olá, Denis, professor Fred, que honra, deu uma passadinha aqui, eu sei que você está em curso. Aqui também acontece isso, os registros em carteira na usina durante a safra, também, depois eles só mantêm realmente os funcionários. Depois, e você pega daí, às vezes, a carteira de trabalho, tudo picadinho na carteira. Por quê? Porque é só período de safra. Então, data de admissão, data de saída, todos aqueles vínculos muito pequenos. Então, temos também questões comuns e diferenças, né? Comum temos Mas, Paulo, eu não sei se cana-de-açúcar. você costuma fazer dessa forma aí, mas esses Uhum. períodos picadinhos, o que é que eu sempre instruo ao meu cliente? Isso é super importante, eu acho que Eu você também deve emendo. fazer isso. Uhum. Conseguir corroborar que durante todo o período de safra ele continuava exercendo agricultura familiar de Uhum. subsistência, porque aí corrobora que no período entre safra ele continuou ali na rocinha dele, Uhum. trabalhando, entendeu? Então ali aquele período de carência, né? A questão da manutenção da qualidade de segurado sempre fica postergada Sim. pela questão do É desenvolvimento da como agricultura familiar. engloba, né? Isso. Aí eu falo assim, geralmente a gente coloca nos períodos entre safras registrado, depois ia para regime de economia familiar também, e a gente acaba englobando por ser rural, né? Claro que se ele vai para a cidade, exerce alguma outra função, aí a gente não coloca, né? Às vezes exerce a função de padeiro, de porteiro, aí a Entre gente. safra, né? Isso, Mas a né? Lei Então, 8.203, a Lei a minha mãe. 8.213
Ah, dona Rosimara. Ela é brava, então se ela falou isso mesmo é É? porque... Ô, Ô, Paulo, a Lei pode falar. 8.213, ela Uhum, permite, né, aquele curto período, também tem jurisprudências no sim, tocante a isso, dos 120 dias, né? Então, mesmo que tem que tem. ser desconsiderado o período dos Uhum, 120 dias, caso no período entre safra ou no seguro-defeso, o trabalhador rural, o pescador artesanal, ele desenvolva atividade urbana. Então, se sim. ficar nesse períodozinho dos 120 dias, consegue desconsiderar, né? E Sim, eu aquilo ali não falei também essa descaracteriza. semana, tanto dos 120 dias serve para não caracterizar, né, esse período entre safras, como também se precisar contratar boia fria, desde que seja 120 dias até um ano, também não descaracteriza o regime de economia familiar. A Karina falou que tá dando fome. E ela nem terminou as É, culturas, gente. A gente começou só na primeira, né, você Mari? viu a abóbora que eu ganhei ontem, né? Que você curtiu Gente, a conta. foto. Olha o que Isso que é muito é fofo. advogada previdenciarista real. Conta o que você ganha, Mariana. Galinha, eu já tive que trazer galinha que mataram na Viva? hora para Ah, botar na tá. mala do meu carro para poder trazer para casa para comer a Porco. A galinha. gente já ganhou um porco também, né, mãe? Coloca aí as coisas que a gente ganha. Macaxeira, feijão. Toda vez que eu vou para o interior, que eu tenho alguma audiência, geralmente eles trazem Ah, eles alguma são muito coisinha, o fofos. que eles Aham. têm, né, para nos dar, né, É, forma de é, é. agradecimento. Ontem eu ganhei uma abóbora, né? Acho que é porque tá perto do Halloween. Aí Gente, a advocacia presidencialista é isso, você sair com uma abóbora de tu todo o pode. coração. E a gente tá rindo, não é menosprezando, é porque é a É, e realidade. é Eles vêm com gostoso. todo o coração, eles trazem, assim, a produção é um queijo branco, né, doutora? O que É. eles têm e o que eles têm de melhor para oferecer, né? Então eu vi no vídeo a doutora Mariana com a abóbora falou, falou, porco eu ganho, galinha, essa é a realidade, né? Vamos seguir nas Pouco eu culturas neguei, diferentes? pouco eu já É. neguei. Eu fiz, me dê outra coisa, por favor. Me Ah, convide para um não! Ó, almoço a na sua doutora casa. Karina falou, Mas eu é não de tenho condições de levar coração. um porco no meu carro. Eu, Timar de Santana, boa noite. Doutora Ana, só rindo, né? O que que a gente ganhou, mãe? Coloral, Floral, a verdade. Liliane tá dizendo que já ganhou abacate. Tá vendo? Quem é É. previdenciarista aí do meio rural sabe o que estamos falando, Paloma. Ergue a mão quem nunca ganhou, gente. E assim, é do coração, né, Mari? Ó, então Mari É. falou de macaxeira e diferença de mandioca. Vai, Mari, naquela sequência lá de culturas diferentes aí. O Isso. gorgo, Go, gorgulho. Gorgulho. Gorgulho é um gorgulho. bichinho que dá nos grãos aqui. Você sabe o que é garrafa PET? Sim. Aí eles Garrafa de costumam guardar o refri. Aham. feijão na garrafa PET? Não. Não. Aqui uma das perguntas que o juiz faz é justamente onde Olha, você gente, que armazena o interessante. feijão excedente. Então, quando a gente vai instruir a parte para entrar em audiência, que a gente pergunta, e o feijão excedente? Ela fala, eu vendo. Aí a gente já diz logo, Uhum. não, olha, você não vende, você armazena em garrafa PET em casa. Ah. Aí, olha a dica, é verdade. A doutora Ana falou assim: ganhei um saco enorme de feijão. Sim, gente. Bem-vindos ao direito previdenciário. E é isso a realidade, não é, Mari? Eu queria também, olha isso, já são 7h30. Eu só queria falar um pouquinho. 6h30, 6h30 ainda. Finaliza as culturas diferentes, que eu queria também depois falar um pouquinho do processo administrativo, se desse tempo, o processo judicial, Mas aí um eu acho que a gente pouquinho. já finalizou. Eu falei só dessa questão da Ah, cultura, então né? tá. As diferenças do tipo de plantio. Eu tenho, só Sim. para finalizar, para trazer uma experiência do outro lado, né? Que é do Uhum. magistrado. O magistrado tem um colega, né? Que ele estava em uma outra jurisdição, eu acho que era Goiás. Eu acho que era em Goiás, e ele veio aqui para Pernambuco e ele Uhum. disse que se sentiu perdido, porque ele já estava lá há 5 anos na parte dos juizados, né? Os trabalhadores rurais é totalmente diferente a forma de Uhum. julgamento, a forma de avaliação. Então ele Sim. teve que entrar aqui, pedir socorro aos outros magistrados, fazer um checklist mesmo Sim. da parte da Da agricultura. E cultura. eles Aham. sentem essa dificuldade também, porque vai É mudando a diferente, jurisdição sim. federal e
e sentem a dificuldade, para você ver a diferença realmente de regionalização, né, do trabalhador rural. Uhum. São muitas peculiaridades, formas Então, diferentes ali de exercer a atividade laborativa, culturas diferentes, plantios diferentes. Mas é muito legal, falou, eu essa troca, imagino né? que é muito, gente. O dia que a Mariana entrou numa live, eu falei, eu quero fazer uma live, quero conhecer, quero entender. Você fala muito também do pescador artesanal. Eu sei que aqui no Paraná tem pescadores, tem rios, né, bem próximos, mas é uma minoria. Eu dificilmente eu faço aposentadoria para pescador, não me lembro. Acho que são raras exceções. E pelo que você fala aí tem bastante também, né, E a gente tem pescadores. as duas culturas muito fortes. Por ser uma cidade, um estado, né, litorâneo, tem Uhum. muitos municípiozinhos que tem uma grande cultura de pesca artesanal. E por ser um estado também muito forte em usinas, também tem muitos trabalhadores Uhum. rurais. Então, a nossa fonte aí também dessa classe mais pobre é a agricultura familiar de subsistência e a pesca artesanal. Aqui tem os dois. Uhum. Muito legal. Ai, deixa eu só ler um recadinho do Ultimar, que falou que hoje eu acordei e falei, Maringá, o dia chuvoso. Segue assim, obrigada, viu, gente, pelo carinho. Doutora Ana falou que ganhou saco de feijão e espalhou para todo mundo. É isso mesmo, a gente tem que receber e tem que dar. Vamos finalizar a parte rural, a Vamos gente para falar um judicial, pouquinho. né? Para a parte judicial e Uhum. administrativa que a gente falou. Sim, eu acho que a parte de. Eu sempre falo que um processo administrativo mal instruído, gente, ele acaba, né, não só com benefício, mas ele pode prejudicar uma família. Então, aqui no Paraná, a gente percebe. A gente não falou do tamanho, né? Quatro Por conta. módulos. Ah, minha mãe tá falando aqui, por conta do tamanho da propriedade, tivemos Ah, dificuldade para comprovar o regime familiar, verdade. porque são 4 módulos rurais, né? Geralmente aqui, como a gente Aqui. trabalha muito com contrato de arrendamento incomodado, falou, não sei como é a sua Uhum, instrução aí nas uhum, audiências, mas geralmente a gente pede para que seja, que fale lá que trabalhe em 2, 3 tarefas, né? Não sei se vocês uhum. também utilizam a nomenclatura tarefa aí. Não, Aqui é aqui na verdade é o tamanho da propriedade. A gente fala mais por alqueires, tá, Mariana? Então aqui não usa. não é hectares, aqui a maioria é. E nunca a gente estipula, né? Então a gente sempre fala assim, aproximadamente quantos alqueires naquela propriedade. Aqui no escritório, a maioria, como trabalha e exerce atividade em regime de economia familiar, tem muito porcenteiro também. De 5 a 10 alqueires. Tem outros que trabalham em fazendas, Que às são os vezes fazendas módulos, grandes. como se A fosse um gente módulo chama rural. daí também de colônia. Não sei se aí vocês usam Aqui tem essa a colônia. Tem a colônia, nomenclatura. por exemplo, o Pindorama, que é onde eu tenho o escritório. Essa Uhum, colônia, na usina, né? Essa colônia é enorme, só que ele distribui a terra lá para vários uhum, trabalhadores e dão uma certidãozinha de que aquele trabalhador possui 3 tarefas, 4 tarefas, uhum, 2 tarefas naquela colônia. Então, a gente utiliza muito dessas terras de usina, eles fornecem essas certidões. uhum. Outra coisa também que eu queria saber é não só o tamanho, né, da propriedade, que a gente até comentou. Aqui em Maringá, no Paraná, a gente chama de gato, né, que é aquele funcionário que faz o intermédio. Ele arruma os boias frias para as fazendas que precisam. Então, às vezes eu pego o cliente que foi gato. Aí a gente fala, tá, então vamos averbar como que era. Então, os boias frias esperavam num ponto de ônibus, esse gato chegava ou de caminhão ou de trator, até às vezes a cavalo, pegava esses boias frias e leva e ele vai distribuindo, fazendo essa distribuição para as fazendas onde precisam. Bem Aí novela Rei não do tem o Gado. gato. É, não tem o gato, né? Não, aqui não tem. Você lembra da novela Rei do Gado? Era exatamente isso. Tinha Sim, uma pessoa sim. que ia levando na Isso! E eu percebo até aqui, muita gente não sabe, mas gato, né? O que que é o gato? E eu Nunca acho ouvi uma falar. nomenclatura muito interessante. Nada mais é do que aquele intermediário que buscava os boias frias, então, nos pontos, ia distribuindo nas fazendas onde precisavam. Esse termo é interessante de falar, né? Um É, pouquinho nunca aí. ouvi falar, falou. Vamos, tá aí, Então, vamos gente. lá A para o gente acaba indo para o administrativo, né? judicial e volta Judicial. para o rural, né? Como Aqui tem você tanta costuma coisa. fazer aí? Me conta. Você segue aí no administrativo? Você prefere Uhum. judicializar? Judicialização é célere aí? Como é que funciona? Então vamos lá, deixa eu só falar. Ah, minha mãe falou daquela dificuldade da propriedade porque ele tinha vindo da Bahia, Mari. E aí o cliente Ah, trabalhou
Aí, realmente, acho que por conta do tamanho, né, não Às conseguimos, porque vezes daí já prejudica. caracterizou o produtor rural, verdade. Mari, aqui no escritório é assim. Nem sei se a professora Grace está aí ainda, mas Grace, 99, fecha os ouvidos. 99,9% dos nossos processos nós judicializamos após o indeferimento. É uma minoria quando a gente entra em recurso pelo próprio INSS. Olha, dá para contar nos dedos. Então a gente protocola no meu INSS, às vezes já até sabendo que vai vir o indeferimento, né? Até por conta principalmente dos processos que têm a necessidade da conversão de atividade especial. Então a gente protocola, alguns a gente já tem, imagina, e aí vindo esse indeferimento, Mari, direto para a Justiça Federal. Uma minoria a gente vai para o recurso do INSS. é Como que célere aí, funciona? falou, o judiciário é rápido? É assim, em média 1 ano e meio, né? Esse processo específico que eu postei hoje de um padre, ele foi um processo bem mais demorado. Professor Ah, Tarsis, boa noite, obrigada por passar aqui, que honra. A gente está falando um pouquinho das diferenças entre Sul e Nordeste. Já falamos um pouquinho das culturas, agora vamos para a parte se o processo judicial é célere ou não. Eu gosto muito, tá, do EPROC. A gente tem tido muitas sentenças procedentes. Nessa média, Mari, de 1 ano e meio a 2 anos mesmo, que eu considero rápido. E como eu falei, 99,9% a gente vai direto para a se Justiça eu lhe Federal. disser como é aqui, você vai achar o seu demorado. Ai, Aqui ai, eu ai, olha consigo lá, o povo vai querer sentença. aposentar lá com a Mariana. Venha. Olha só, falou, aqui eu já tive sentença. Lembra que eu falei para você da audiência documentada? Eu tive Uhum, vamos sentença falar um durante. pouquinho depois também, se der tempo. Aqui a gente tem sentenças, por exemplo, aqui eu dou entrada hoje num processo judicial. Com 15 Uhum, dias já é designada a audiência geralmente uhum, marcada para mais um mês para frente. E no dia da uhum. audiência tem uma vara aqui que ela dá a sentença no outro dia. Olha, e a Então, eu tenho audiência é na própria Justiça Federal. na Porque própria Justiça aqui, Federal, olha o que juizado, acontece. juizado, né? Os módulos Juizado, militares. mesmo protocolado, Mari, aqui na Justiça Federal, o juiz delega de novo, então ele pede para o INSS ouvir. Então a gente volta para o INSS, grande parte, mesmo o processo já estando judicializado, volta para o INSS fazer a oitiva de testemunhas. E é muito difícil, em menos de 6 meses, encerrar um processo judicial. Eu vou mandar para Mesmo, você, eu já e tive aqui é sentenças em juizado 20 também, dias. viu? Do protocolo da minha ação, eu já tive sentenças em 20 dias aqui nos juizados. Uau! Que legal! E como que Então, para assim mim, os não faz juízes. Uhum, sentido manter o processo administrativo. E eu tenho a exatamente. prerrogativa que a coisa julgada no judicial não faz coisa julgada no administrativo. Uhum. Então, caso a gente perca no judicial, a gente pode retornar para o administrativo. Entendeu? Sim. Se o minha Mas olha, celeridade. 20 dias? Eu vou mandar para você a sentença, eu postei esses dias. Sim, 20 olha, dias. gente, que bacana. Isso é muito rico, né? Você entender como que é o dia a dia lá tão longe, né? Porque a gente entra numa rotina e acaba que acostuma, né? A demorar 1 ano, 1 ano e meio. Você quer ver quando a gente precisa de algum PPP que a empresa se recusa a fornecer e aí o juiz intima e a empresa não junta. Aí o juiz intima. Mariana, eu acho que fica, gente, quase 1 ano nessa enrolação, porque daí vai para a sentença dele, volta em diligência. Aqui, ó, o Timar falou, concordo, é muito difícil concluir em 6 meses. A doutora Ana falou, o volume aqui deve ser maior. Será que o volume de Eu vou processos do postar quem sair TRF4 é daqui, maior? que eu vou procurar algum processo que eu consigo aqui abrir o sistema Creta. Se eu não conseguir postar hoje, amanhã de manhã eu posto. Eu vou postar algumas sentenças apagando lá o nomezinho do cliente para vocês verem a Olha, sim, sim. celeridade. É, Alguém aqui o... do Paraná, gente, se vocês conseguiram também em 20 dias uma sentença da data do protocolo, me fala. Ah, mãe, ela só falou assim, quando faz coisa julgada na Justiça Federal, não faz coisa julgada no INSS. Que ela tá perguntando o que você falou da coisa julgada, Mari. Então, mesmo que às vezes não dê certo lá, pode requerer novamente. E Até mãe, vem a ela tá questão que a gente falando. estava falando, né? Falou das autodeclarações aí, os processos, façam um levantamento, advogados,
dos processos improcedentes na Justiça Federal. A autodeclaração veio aí como eu considero um presente para a gente, porque tem a questão da ratificação dos 7 anos e meio com um documento só. Isso, Então, na achei... híbrida, na híbrida. Isso. Vamos falar disso também um dia? Vocês sabem, A né? gente tem que Ai, não, fazer, eu não vou falar. só então do ofício circular 46. Ó, eu queria fazer depois uma live só discutindo, gente, todos os pontos do ofício circular, porque eu acho que deu, igual a Mariana falou mesmo, é um presente, quase que um pote de ouro, né, Mari? E na verdade, quando a gente tem a possibilidade dessa autodeclaração e fala na aposentadoria híbrida, com um documento só, pode valer pela metade da carência. Então, se a carência é 15 anos, metade é 7 anos e meio. Então, mas a gente pode fazer uma live só do ofício circular, né, Mari? Né? De autodeclaração. Mas eu queria que você falasse quando dá improcedência na Justiça Federal e aí você volta. Lembra que a gente comentou também disso, Mari? Isso, você pode os seus casos já são procedentes. Eu já não improcedentes na justiça, e eu já tive 2 casos aqui que administrativamente a gente conseguiu com a autodeclaração ratificar os períodos. Olha lá, gente, então ela entrou na Justiça Federal improcedente, agora ela usou, né, a autodeclaração, solicitou de novo no INSS e nossa, Mari, e aí aposentou? Consegui ratificar, já foi para o CNIS. O período, entendeu? Como já foi para o CNIS, já faz o pedido automático e a aposentadoria é concedida. Porque a regra ali de ratificar os períodos, de homologar esses períodos, foi alterada com o ofício circular, né? Então, gente, é um presente, né? Então, e ele é totalmente vinculante, porque ele traz lá, né, que a administração pública, a autarquia, ela tem que ficar totalmente vinculada ao que está lá, desconsiderar, né, o que tratar ali dessa questão, até que seja editada uma outra instrução normativa, que eu acredito que acho que início do ano que vem, no máximo, deve ser alterada essa instrução normativa 77, né? Que ela está bem, assim, bem congruente em alguns pontos já com a nova legislação. E já consegui aqui processos improcedentes na via administrativa. Olha, gente, isso é muito interessante. Essa declaração. Acho que vale alguém aqui do Paraná, fala aí para mim se alguém já conseguiu algum caso semelhante. Na verdade, isso. A gente está falando da eficácia, né, da autodeclaração, que através do ofício circular surgiu essa autodeclaração aqui. O que ela me ajuda muito, né, essa autodeclaração, é que muitas vezes a gente teve a dispensa de oitiva de testemunhas. E a gente conseguiu daí essa aposentadoria, verbando esse período rural, por conta da autodeclaração e dispensando as testemunhas, que, né, no meu ponto de vista, já é uma grande vantagem. Agora, se alguém teve esse caso que a doutora Mariana falou da eficácia da autodeclaração, pegou em procedência judicial e vamos lá de novo para a Previdência Social. Né? Peguei ações lá de 1 ano para trás e comecei a fazer um levantamento que realmente tinham documentação, mas às vezes acontece, falou, de ter a documentação e a parte meio que se perder ali, né, no depoimento. Sim. A testemunha não corrobora corretamente o depoimento da parte autora, o juiz fica ali achando que a prova documental não é suficiente, né? E tem um documento só, mas aí a autodeclaração veio para nos ajudar com relação Nossa, é um presente. Deixa eu te contar o que aconteceu essa semana, que o Pedro, acho que o Pedro tá no trânsito, não sei se ele vai entrar. O Pedro trabalha comigo no escritório já há uns 8 anos. E ele pediu, então ele peticionou pedindo para que ele pudesse gravar a oitiva das testemunhas lá no escritório e depois enviasse o vídeo. Olha só que interessante, Mari. E aí a gente teve esse pedido concedido. Então a gente realizou a audiência no escritório, mais ou menos o doutor Pedro fazendo as perguntas que já são comuns, né, no nosso conhecimento. Então ele gravou a oitiva de testemunhas no escritório e anexou no processo. Você acredita? Depois também eu quero mostrar isso, porque... A gente pode fazer também outra live de estratégias, né, Paulo? Ontem eu mostrei uma outra estratégia que eu utilizo muito, que é do enunciado do FONAGE, o enunciado 90. Quando eu chego na audiência, que eu percebo que a parte não está em consonância com a testemunha, eu digo, vamos pedir a desistência do processo aqui em audiência, porque o enunciado, o enunciado permite isso, né?
vai para casa e a gente vai remarcar aqui a tua audiência. Sim, e aí você já vai, né? Ó, a Bruna tá falando aqui que vai gravar também. Ai, que bom, Bruna. Vai gravar a oitiva lá no escritório. A minha mãe também colocando prova material plena, isso como nota de entrada, o INCRA. Eu queria, já faltam só 15 minutinhos, não sei se vai dar tempo, falar um pouquinho se é fácil aí conseguir atividade especial, o PPP, se as empresas costumam fornecer, se tem um prazo para isso. Não, geralmente é aquela mesma situação, né? As empresas dificultam um pouco, algumas empresas não. Uhum, Mas a gente manda a R, né, para ficar lá uhum, documentado, né? Que isso aí é uma dica que eu acho que todo advogado precavido, quando for pedir que a empresa forneça o PPP, envia por AR, né? Quando você uhum. tiver aquela dificuldade, mas não é fácil, falou. A gente vai cair naquelas alternativas mesmo, de procurar provar aquela atividade de outras formas, né? Uhum. Perícia indireta, a questão de procurar aquele colega ou algum outro processo de alguém que laborou naquele período para Para tentar equiparar. comprovar Uhum. isso, por similaridade, né? Aí, Perfeito. mas assim, não é fácil. Acho que isso aí é comum em todo lugar do Brasil. O PPP Eu não é acho. fácil. Não, mas eu tô até agora aqui, gente, pensando 20 dias uma Você sentença. quer que eu lhe mande? Eu vou desligar aqui com você. Vou lhe Ai, mandar ai, umas duas ai. ou três para você postar, para fazer inveja a todos os Da advogados do data do Brasil. protocolo. E Isso. tá, daí me diz uma coisa, Mari. Depois dessa sentença, tem recurso, acórdão até o Não, eu cumprimento acho de que essa sentença? sentença, eu acho que depende, né? Se for uma sentença que realmente o INSS não concorda, ele vai recorrer, mas confesso que os recursos daqui são rápidos. Eu tive uma aposentadoria especial não, por tempo de contribuição, que eu consegui enquadrar Uhum. nas regras de direito adquirido, na regra de direito adquirido, e falou, eu acho que eu dei entrada no juizado por achar ali que poderia ser matéria de juizado, por alguns Sim. entendimentos e etc. Geralmente a gente é especial dá na comum, né? Mas essa a Uhum. gente deu no juizado. Centro no E juizado. 3 meses saiu a conversão de uma aposentada do período. O INSS até agora não recorreu. Saiu. Kiara Já está vai. aqui, que trabalha comigo. Ela entrou aqui na live. Kiara, Kiara, uma se você fofa. estiver aí Ah, eu ainda, quero ir. Um dia eu vi ela é do você Respirando filmando, respirando Previdenciário. previdenciário. Ela trabalha comigo lá no escritório, né? Eu quero um dia lá. Gente, eu quero ir para Maceió. Eu tô me convidando ao vivo aqui, entendeu? Para E eu quero ir para Mariana. Maceió e eu quero assumir o É. juizado de Maceió. Eu quero ir lá. E ela Olha lá, a Kiara tá aí. Um beijo, sua linda. Na Kiara, o verdade. processo de aposentadoria, que a gente fez a conversão lá, acho que durou uns 2 ou 3 meses, né? Isso. Até agora o INSS não recorreu. Isso também se recorre, o Gente, isso é juizado geralmente fantástico. já Para já ela você, vamos, responde aí. vamos confessar, então. Você fica esperando mesmo o indeferimento administrativo. Só. Você quase... Lembra que eu te falei Senhora, quando, gente, não tinha ainda o meu INSS, que era na fila, né? Na senha, a base da olha, senha. respondeu Eu isso lembro, mesmo. isso mesmo. Ai, gente, isso é incrível. É muito rápido mesmo. A Sou gente testemunha. percebe. Ah lá. Kiara, manda pra gente, porque aqui no Paraná não tem 20 dias sem tensa, não. Puxar Nem aqui. quando Eu eu vou desligar com peço. você. Aqui a live eu vou mandar para você pelo WhatsApp. Aí você risca lá o nome da parte, se quiser já posta. Sim, sim, Sobre a sim. live de hoje, existem sentenças, Existem acordos de sentenças sentenças de 20 lá no dias. Nordeste, gente, que sai. E nem quando eu peço, gente, antecipação de tutela, tá? Eu tô com BPC, que inclusive é do meu avô, porque eu não faço muito BPC. E ele já tá com câncer. Eu entrei, gente, sério, acho que já solicitei antecipação de tutela e vai dar 6 meses, vai dar 7 meses e não sai. É bem complicado, eu acho muito difícil. Olha lá, tá falando, manda um abraço pra minha filha Manuela. Ai, que linda! Oi, Manu! Manu! A Você tia é Mari também linda! tem menina, eu só tenho Você, menino. Manu vai fazer direito, já tá aí se especializando aqui na live. Que graça! Eu só tenho. Olha lá, doutor Daniel, deu boa Daniel é noite pra promotor de Mari. justiça no Rio Grande do Norte, é meu tio, Não inclusive. estamos falando mal de ninguém, né, Mari? Aqui. Eu tô boa Estamos noite, só. doutora Mariana, fazendo graça comigo aqui.
Ai, Mari, muito legal você compartilhar isso com a gente, essa riqueza de rapidez e como que é a flexibilidade nas sentenças, porque aqui a gente tem tido muitas sentenças procedentes. Eu até, inclusive, não sei se você vê, a gente consegue a tese do seminarista, que a gente consegue averbar todo o período de seminário, né, em que eles exerceram essa atividade. Então a gente percebe muitos juízes bem flexíveis, quase não temos assim muita dificuldade nas sentenças procedentes. Eu queria saber um pouquinho, Tri, um beijo, minha prima Roberta, trabalhou muitos anos já com a gente, agora tá toda gravidinha, né, Tri? Tem que ficar quietinha. Como que são as sentenças aí? Se Eu são mais costumo flexíveis falar que mesmo? a gente tem realidades diferentes das jurisdições aqui do próprio estado. Cabeça de juiz, cada cabeça é um mundo, né? A gente vai ali, lógico que eles vão, se tiver algum entendimento pacificado, alguma questão, eles vão seguir. Mas eu falo Uhum, com relação à flexibilidade. Tem uhum, uma vara aqui que não é tão flexível, mas tem duas que os outros, eu falo de juizado, né? Os uhum, outros uhum. juízes são maravilhosos, super flexíveis, sabe? Então é do juiz mesmo, assim, Né, é. vai depender de cada um. A não ser que seja já Uhum. uma coisa pacificada, um entendimento ali que tem já uma diretriz com relação a alguma tese, né? Alguma coisa, então eles seguem, mas flexibilidade tem algumas que não. Que não, né, Mari? É que a gente assim percebe. Eu tenho também clientes de fora. Talvez um dia a gente faça uma live com alguém de São Paulo. Tenho percebido lá bem flexível. Eu tenho alguns processos lá que eu tô com bastante dificuldade de reconhecimento, de atividade especial, atividade rural, O seu mas é aqui tem TRF 4, né? quatro, aqui é Paraíso. TRF4, Paraíso, Porto Alegre. Você vê que quase tem muito previdenciarista bom gaúcho. Fred Klein, Júlia Batista, Márcio Hartz, tudo gaúcho. Eu falo, gente, tudo em Porto Alegre. Claro que eu pertenço ao TRF4, mas no primeiro grau eu tô aqui em Maringá, né? É. E é o paraíso mesmo, a gente não pode reclamar. Para finalizar, né, eu acho que a gente falou tudo dessa parte cultural, parte do especial. Queria falar um pouquinho da prospecção de clientes, não sei se vai dar tempo, falar um pouquinho, né, como que funciona antes da gente encerrar. Eu falo que você primeiro precisa encontrar o seu nicho, né? Dentro da advocacia Uhum, previdenciária também existem nichos. Eu acho, Paulo, que é o que você deve fazer aí também. Você deve sentir na sua região uhum, onde é melhor para você prospectar esses clientes. No meu caso, as possibilidades que eu vislumbro aqui é justamente no que eu falei inicialmente: trabalhadores rurais e uhum, pescadores artesanais. Aqui está uhum, recheado de trabalhadores rurais, uhum. recheado de pescadores artesanais, de sindicato de trabalhadores rurais, que agora já está meio em defasagem essa questão de sindicato, né? Sim. Mas tem as associações de pescadores, associações comunitárias, que, por exemplo, tem um bairro aqui, Vergel do Lago. Uhum, Meu escritório ele atende a associação do Vergel do Lago. Então, lá no tá. Vergel do Lago tem um monte de pescador. Não é nada vinculado à pesca, mas a quantidade de pescador, por ser uma região que tem muita pesca, Uhum, marisqueira, né, e etc., acaba que os pescadores se dirigem à associação para ter os sim. atendimentos. Então, a prospecção também pode ser feita em associações. O advogado tem que sentir o nicho, né, ao seu redor, para que Uhum. possa escolher ali o caminho. Muito legal. Às vezes eu vi, acho que alguém respondendo, não sei se foi o professor Iago. Ele falou, gente, dão palestras, né, em paróquias e igrejas, tem sempre uma comunidade, a terceira idade, para quem está começando essa prospecção de cliente, vão em sindicato mesmo, eu acho que buscar, fazer esses trabalhos voluntários, fazer palestra em empresa, fazer palestra em igrejas mesmo, né, que a gente fala É o que eu falo, o aqui. advogado previdenciarista só não pode ficar sentado no escritório, na frente do computador, esperando que o cliente bata lá na sua porta. Uhum, Né? E eu acho que no início é muito mais interessante você ter um escritório porta de rua do que num grande empresarial, né? uhum, Porque lógico, vai depender do seu nicho, né? Mas assim, uhum. a parte de escritório rua, né? Eu acho que é mais interessante. Não sei o que é que você Sim, acha. na verdade eu até ia brincar, né, doutora Ana Mer, fiz mentoria com a gente. Daí um dia ela decidiu e falou: tô indo aí ver vocês. Eu falei: misericórdia, ela vai vir ver o escritório.
Daí eu só falei, doutora Ana, nós não temos luxo. Nosso escritório é simples, Sim. a gente só tem muito trabalho. Mas foi todo pensado estrategicamente, não tem elevador, não tem escada, é térreo, de maneira que facilite, sim, a chegada da nossa clientela. Bem pertinho do Parque do Ingá, o ponto ele é bem estratégico mesmo. Não tem a placa na rua, mas não tem dificuldade para localizar. E graças a Deus, agora a cartela de clientes. Ah, doutora Ana tá aqui, não é lindo, não. É simples, com muito trabalho. Né? Eu brinco que a gente tem O que mais de importa é 700 pasta e processos. cliente, né? O que importa é a pasta e o cliente. Não adianta você ter ali um escritório luxuoso sem cliente. Agora estamos numa obra, que se Deus quiser logo vai sair. Você vem tomar um café comigo aqui, Mari. Mas o escritório é assim. A gente tem, né, uma figura de um idoso, que acho que tem uma campanha da fraternidade muito antiga, que fala sobre dignidade para a pessoa idosa. E é tudo mesmo para eles, né? Sem luxo, bem aconchegante e térreo também. Mas no começo a gente não pegava, a gente pegava mais assim, motorista das empresas de transporte público aqui, muitos funcionários da usina e a nossa prospecção ela segue boca a boca, gente. A melhor propaganda é a boca a boca. Eu sempre falo Com isso e eu certeza. acho que funciona. É um cliente que sai satisfeito do seu escritório, ele manda 20, né? E o contrário também funciona. Um cliente que fica insatisfeito e sai, né? Fala. Falando, Anécia, boa noite. A Girlene, Eu vou olá. deixar Você vai gravada, deixar salvo, falou. isso que eu ia falar. E Tá. eu vou lhe Então, acho mandar as que. sentenças. Desligar aqui, eu já lhe mando as sentenças para a gente já postar agora, para o pessoal ver aí que é possível. Gente, então, obrigada. Olha, eu falei, Mariana, só a gente para agendar uma live sexta-feira à noite, Ah, véspera de mas feriado. teve. Vamos ver quem vai estar com a gente. Gente, muito obrigada por todos vocês estarem aqui. A doutora Mariana vai deixar salvo lá no perfil dela e também vai dividir com a gente as sentenças em Vou mandar 20 agora. Vou dias. desligar e já vou mandar para você algumas sentenças. Só apaga o nome, tá? Muito bom, Mário. Eu queria te agradecer e que venham Eu mais que lives e que a gente se agradeço. conheça pessoalmente. E um Ah, bom tá, passeio com seu falou. maridão. Obrigada, meu amor. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.